Quando acontece algo conosco, por exemplo, uma doença, algo grave, um câncer, ou quando se instala em nós uma depressão, ou quando, por exemplo, a gente passa a ter, de repente, uma limitação física, perde um membro, perde um pedaço do corpo, perde a visão, por exemplo, ou uma perda de uma pessoa importante que a gente ama, né? Ou muitas vezes, quando acontece uma dificuldade financeira repentina ou material, e quando isso acontece, a gente sempre acha que a vida está sendo injusta conosco, que a gente não merece passar por isso. Que a gente fala assim, pô, eu tenho uma vida honesta, uma vida justa, eu procuro fazer tudo certinho, e por que tanto sofrimento? E aí, esse é o momento do que discutimos a semana passada, da fé cega, da fé raciocinada, da gente analisar isso com base em dois aspectos principais. O que passamos, essas dificuldades, essas limitações, e muitas vezes algo que não compreendemos, pode ser por conta das causas atuais ou anteriores das nossas aflições. Porque vejamos, aflições, dificuldades, problemas, a gente sempre vai ter. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Faz parte do que a gente precisa, essas provas, essas expiações, para o nosso crescimento. Faz parte do estágio evolutivo que nós estamos para conseguirmos crescer espiritualmente. As causas atuais são muito simples. É aquilo que a gente faz agora, nesta encarnação, nesta vida. Tem relação com o nosso estilo de vida, tem relação com as decisões que tomamos, tem relação com a forma como interagimos com o mundo e com as pessoas. Ou seja, muitas vezes uma doença se instala por conta do nosso estilo de vida, pelo que consumimos, pelo nosso sedentarismo. A depressão ela pode aparecer por conta de uma condição que nós nos colocamos, né? Seja num relacionamento abusivo, seja em qualquer outra situação da nossa vida. Uma limitação física pode acontecer por conta do nosso estilo de vida, por conta de um acidente que a gente pode ter causado a nós mesmos, por imprudência, por exemplo. Não digo que todos são assim, mas nesse caso específico que eu estou falando, ou a dificuldade financeira ou material pode ser por conta da nossa imprudência ou por falta de esforço, né? Essas são as causas atuais. E aí é algo que a gente está fazendo agora e que tem repercussão nesta encarnação, nessa vida que nós estamos. Agora, quando tudo isso que eu falei acontece e pode aparecer sem a gente ter feito nada. Muitas vezes a gente tem um estilo de vida com prática de esporte, com alimentação saudável, e a doença se instala. A gente tem uma família estruturada, a gente tem o amor das pessoas, trabalho legal, faz tudo direitinho e uma depressão aparece. Muitas vezes eu não cometi nenhuma irresponsabilidade, eu fiz tudo certinho e um acidente acontece. Pode ser um acidente no momento de lazer, um acidente de trabalho, e que me tira os movimentos ou me causa uma limitação que não tem explicação, e a gente fala assim, mas por quê? Se eu faço tudo corretamente, por quê? Porque pode ser uma causa anterior a esta vida. Muitas vezes nós entendemos
isso que acontece como um castigo, mas não é, é correção, não é castigo. Nós sabemos que nós somos espíritos e hoje temos esse corpo, mas já tivemos centenas ou talvez até milhares de outras encarnações. E que ali nessas encarnações nós causamos sofrimento, prejuízo às outras pessoas. Nós causamos sofrimentos e prejuízo a nós mesmos. E por conta de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de intolerância. Então, muitas vezes o que está acontecendo conosco agora e a gente não entende é para que a gente aprenda, se corrija e possa continuar a nossa evolução. Se nas minhas outras encarnações eu fui muito orgulhoso e causei sofrimento, prejuízo e tantas outras coisas a outras pessoas e a mim mesmo por conta do meu orgulho, é natural que nessa vida e em anteriores também eu venha passando dificuldades e encontre obstáculos que coloquem em xeque o meu orgulho para que eu possa desenvolver o amor, para que eu possa desenvolver a caridade, para que eu opte pela caridade e pelo amor ao invés de optar pelo orgulho. Então é uma correção, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente evolua, para que a gente possa se desenvolver plenamente. Se passamos por provações que não são da nossa vida presente, não tenhamos dúvida que tem ligação com vidas passadas. A justiça divina, ela não falha e nos dá sucessivas oportunidades para nossa redenção. Se não estamos conseguindo entender o que acontece conosco, não adianta a revolta, a raiva, a explosão de sentimentos que não nos faz bem. Essa atitude vai fazer com que a nossa vibração baixe e deixe a nossa visão ainda mais turva, mais difícil de encontrarmos um caminho, uma saída. Nesse caso, minhas irmãs e meus irmãos, não tem o que a gente fazer além de 3 pontos básicos que eu vou passar para vocês agora. O primeiro é ter fé em Deus e entender que se Ele é todo justiça e bondade, não tem erro. Compreender que os planos dele são melhores e maiores que os meus. E se eu não estou entendendo o que está acontecendo, não tem erro. Não tem programação fora do que tem que acontecer. Não dá para duvidar da justiça e da bondade de Deus. Se for para duvidar da justiça e da bondade de Deus, pensando num Deus que castiga, num Deus vingativo, não dá nem para acreditar em Deus como Jesus nos explicou. Em segundo lugar, é continuar trabalhando para que a gente evolua. Sermos firmes, perseverantes, entender que somos espíritos eternos e não há mal que dure para sempre. Em terceiro e último lugar, quando a coisa apertar para valer, recorrer ao melhor remédio que a gente tem, que é a prece. A prece que nos acalma, nos alivia e é o caminho que nos conecta a Deus. Essa semana, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos finalizando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa semana estudaremos os itens 20 e 21 para a live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Itens 20 e 21 do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. É uma instrução dos Espíritos. Então, eu desejo que todos vocês fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana que está começando. E nos encontramos quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar, no Instagram e no YouTube do Mensagens Kardecistas. Fiquem todos com Deus e até lá.